O Galão da Massa, vivo, muito vivo na competição, só depende dele, hein, Galo? Só depende de você para avançar na Copa Sul-Americana. Amanhã, Arena MRV contra o Cienciano. O que faz o Cuca? Ritmo pesado, jogo em cima de jogo. É brasileiro, é Copa do Brasil e agora Galo vivo, também na Sul-Americana. Quem tem as informações do Atlético, o Galão da Massa, cantando alto no Rádio Esportes, é o Emerson. Aliás, o Emerson Pansieri, tô vendo já saindo aqui do estúdio com... É o Emerson Romano também? Ali, todo mundo junto. Reunião de Emersons agora na rádio. Ô, Cláudio Rezende, tem Emerson à vontade ali. Rezendão, me conta do Galo, velho. Ô, Cláudio, Cienciano, na boa. Estão ali juntinhos. Estão brigando juntos ali, mas eu sou mais o Galo, viu, Rezendão? Bom dia. Um abraço, Thiago, um abraço a todos. Boa tarde, Thiago, né? Boa tarde a todos do Rádio Esportes da Itatiaia. E o Galo que sempre quando enfrentou peruanos, na história do Galo, sempre venceu. Então amanhã não pode ser diferente, né? Joga contra o Cienciano pela vitória. O time peruano tem a vantagem de 1 ponto no grupo e por isso joga pelo empate. Mas o Atlético vai fazer a sua parte, né? Essa é a expectativa. O Cuca sabe da importância da classificação direta. Elimina 2 datas, né, de playoffs. Por exemplo, o Vasco da Gama ontem classificou, mas vai pro playoff, né, Thiago? Vai ter que enfrentar algum time que vem da Copa Libertadores, um dos terceiros colocados aí da Libertadores. A Copa Sul-Americana, que o Atlético avançando, já são 2 brasileiros que ficaram pelo caminho, né? Cruzeiro e ontem o Corinthians. Corinthians também, que poderia, antes do campeonato, era um dos candidatos ao título, assim como o Cruzeiro. O Galo quer passar porque vai continuar vivo na competição. E pro jogo de amanhã, Thiago, além da classificação, todo jogo que você vence na Copa Sul-Americana tem essa premiação, né, de $115 mil, que hoje dá mais de R$650 mil. É uma grana boa aí para um jogo e por isso o Cuca vai com o que tem de melhor para essa partida contra o Cienciano. Agora, tem uma dúvida aí, Thiago. Ontem o Bernard não treinou, ele pegou a virose, né? E também... gripado. Ontem fez trabalhos internos. Pô, mas tá geral no Galo, hein? É, até que a turma tá melhorando agora, né? Aqueles que tiveram na semana passada tá melhorando. Agora pegando outros? É, o Bernard ontem ficou fora do treino e a gente pode colocar como dúvida. Hoje o treino do Galo será à tarde. Inicialmente seria na Arena MRV, mas vai ser na Cidade do Galo mesmo. Por uma questão de logística, o treino vai ficar na Cidade do Galo. Se o Bernard não treinar, tá fora, Thiago. E aí, ele foi o titular no lugar do Coelho. O Coelho segue fora. Se o Bernard não for pro jogo, eu vejo de novo o Igor Gomes como favorito para começar a partida. E aí fica aquela discussão, né? Quando a gente fala nesses nomes, Thiago, o torcedor fala, mas quando começa o Bernard não dá conta. Quando o Igor Gomes começa também, ele é melhor entrando no segundo tempo. Mas o Cuca tá aí numa sinuca de bico, né? Porque se não tiver o Bernard, o Igor Gomes é o favorito. Tem outras opções? Tem, né? Júnior Santos, o próprio Gabriel Menino, que ficou fora no fim de semana, já tá melhor da gripe. São as opções do Cuca, mas tem essa vaga em aberto no time para amanhã, Thiago. E não tendo o Bernard, quem jogaria? Edu Panzi, sua análise. Rapaz, essa virose tá braba no Galo, viu? Eu segunda-feira, sabe que ela me pegou ali e a turma, o Cláudio Rezende, me zoou muito nas redes sociais, lá no Instagram, com @seu nome seu bairro, que eu falei na jornada que ia meter um atestado também, lembra? É. Foi por pouco, viu, Rezende? Foi pouco, né? Pouco. Dor no corpo, diarreia, dor de cabeça. Você ficou lá na zona mista, né, Thiago? O zona mista, a virose tava ali, todo né? mundo junto ali, tava facinho de meter um atestado, mas diferente de uns e outros aqui, rapaz, isso aqui é exemplo de trabalho, virose viu? morreu de cirrose, cara, isso é impressionante. Cala a boca. Ô, Edu, vamos falar sério aqui, Edu. Não tendo o Bernard, quem joga, Edu? Ô Thiago, eu tô com o Cláudio e com alguns torcedores, né? Você tem o Igor Gomes e o Bernard, eles têm entrado bem nos jogos, né? Isso é fato. Agora, quando eles começam jogando, à exceção daquele jogo contra o Juventude, que o Igor começou e foi bem, quando eles começam jogando, geralmente eles saem, né? No intervalo, no início do segundo tempo, porque não vão bem. Então, por isso eu começaria com o Júnior Santos. Eu iria de Júnior Santos, deixaria o Igor para um segundo tempo, onde ele tem entrado bem. Tem uma curiosidade que eu acabei de ver aqui, uma postagem do Futuri no X. Sabe qual que é o meia com maior número de passes, a melhor média de passes progressivos, aquele passe que faz o time avançar no Campeonato Brasileiro?
Igor Gomes, cara. Igor Gomes. E o terceiro é o Scarpa. Entre os dois está o John, do Bragantino. O Igor Gomes faz uma boa temporada. Mas chama atenção isso. Ele entra bem nos jogos, mas quando começa jogando, geralmente sai no intervalo. Então, por isso, eu iria de Júnior Santos, até para o Júnior começar a pegar uma sequência mesmo, tentar entregar aquilo que a gente tinha como expectativa, ele que passou muito tempo lesionado. É o melhor momento. É um jogo que vale classificação, com o time titular. Eu iniciaria o jogo com o Júnior Santos. Ô, Ale Oliveira, eu imagino que você vai acompanhar também o Edu Panzi. Sim, você imaginou de forma correta. E na segunda opção, Gabriel... Igor Gomes. Não. Segunda opção, Gabriel Menino. Terceira opção, o Bernardo Ente. E quarta opção, alguma outra que não seja o Igor Gomes. Porque se ele sai jogando, a gente já tem uma certeza, né? No intervalo ele é substituído. Cara, mas isso é impressionante, né? O do Igor Gomes, né? Como ele começa os jogos, ele não vai bem. Não. E aí no segundo tempo, tem jogador que é assim, né, Ale? Jogador de segundo tempo e tal. Mas os dois, o Bernardo e o Igor Gomes? Os dois têm sido, cara. O Bernardo acho que teve uma melhora aí, né? Mas entrando. O Bernardo nem entrando ele tava indo bem. Aí de um tempo pra cá ele começou, mas daí também que é azar do Bernardo, né? Quando ele começa a ter mais moral... aquele jogo que você comentou do Caracas, ele foi bem, né? Começou jogando. Foi bem, E esse contra o Corinthians foi um jogo muito físico, cara. Também fica difícil pra ele. Mas eu acho que você pensando até num futuro próximo, né? Você dá ritmo pro Júnior Santos, dá confiança pra ele, porque a verdade é que não se provou ainda. Nisso aí o Atlético deu azar, né? Ele foi a principal contratação. Se tem alguém que fala assim, ó, quem que tá lá? Quem que os caras trouxeram? O Júnior Santos. Pô, é o cara que foi artilheiro da Libertadores, que jogou muito no ano passado. E no ano passado, estamos falando de 5, 6 anos atrás. Então esse cara precisa ser recuperado. Não tá jogando ainda para ser titular do Atlético, mas ele tem um potencial para ser um cara desequilibrante. Então, até por isso eu iria com ele.